Fala galera, tá começando mais um episódio do Vivendo em Missão, um podcast sobre teologia, missões, bate-papo e muito mais. Hoje estou aqui com o Caê, o professor que deu aula pra gente sobre cristologia. E pra gente começar esse podcast, eu queria que você se apresentasse, Caê. Pode contar um pouco sobre quem é você e como você veio parar aqui no CT e como é que você começou a dar aula também sobre cristologia. Legal, tudo bem, gente? Espero que todo mundo esteja bem aí, desfrutando da graça de Deus. Bom, meu nome é Caê, eu sou missionário aqui na MAI já fazem quase 9 anos, na data que a gente está gravando esse podcast. Eu vim para MAI em 2016 fazer a escola, igual o Gabriel está fazendo agora, em fevereiro de 2016 e fiz a escola, minha vida mudou a partir daí, eu me envolvi com a Mais, eu me tornei um mobilizador da Mais na minha cidade, Belo Horizonte. E um ano e meio depois eu retornei, em 2018, para ser obreiro da Missão Mais em tempo integral e servir na equipe da escola, o centro de treinamento que a Mais tem, que está aí há tanto tempo formando e participando da vocação de tantas pessoas, tantos missionários no Brasil e ao redor do mundo. Então, foi assim meu envolvimento. Eu conheci um missionário da Mais, ele ficou assim, me incentivando a vir. Eu acompanhava já o trabalho e já ouvia muitas pregações do Maia, do Mário Freitas, até o momento que Deus preparou aí para eu vir fazer a escola e a partir daí tudo mudou. Eu estou desde então envolvido com a Missão Mais e com a missão de Deus de tempo integral e tem sido assim. Você é casado, tem um filho lindo, pra quem não conhece, gente, o filho dele é um russo. Fala um pouco da sua família. Eu sou casado com a Aline, nós nos casamos na pandemia, em 2020. Depois de um ano de namoro e um ano de noivado, a gente se conheceu aqui na base da Mais. A gente começou a namorar no final de 2018 e a gente, enfim, se conheceu, se apaixonou e esse ano, 2025, José nasceu, nosso primeiro filho, em janeiro. E aí agora não só somos só um casal, né? Nós temos aí um pequenininho aí que tem sido um desafio muito bom. A gente tem crescido muito, Deus tem sido gracioso, assim. O José é um presente para nós. Então, é, casado com a Aline, pai de José. E, gente, depois vocês podem olhar o Instagram dele pra vocês poderem ver como que o filho dele é lindo. Puxou o papai. Não parece o pai, tá? Só deixando esse parênteses aqui. Mas falando um pouco sobre a matéria de cristologia, eu queria que você falasse um pouco pra gente por que ela é importante para nós, alunos que estamos num centro de treinamento missionário. Legal. Uma das coisas que a gente faz aqui na escola é pensar durante o ano o que um missionário precisa sair de uma escola, de um treinamento de missões sabendo. Afinal de contas, são muitos meses, então dá para a gente abordar muito conteúdo, muita matéria. E além dos assuntos, dos conteúdos que são totalmente voltados para missões, como missiologia, antropologia, missões transculturais, tanta coisa que a gente pensa quando a gente fala de um missionário, essas matérias teológicas elas são fundamentais também no desenvolvimento da teologia de um missionário. Para quem quer estar no campo, a pessoa precisa desenvolver e entender esses assuntos. E é isso que a gente faz na matéria de cristologia. A ideia, a intenção é destacar a pessoa de Cristo no nosso estudo teológico, na nossa forma de ler a Bíblia, na nossa forma de fazer teologia. Afinal de contas, tem uma frase que eu gosto, que quem diz ela é o Berkoff. Ele fala que a cristologia ela não pode ser tratada apenas como uma doutrina entre as outras. Por exemplo, a doutrina do Espírito Santo, como a gente é salvo, sei lá, antropologia, teontologia, soteriologia. A disciplina da cristologia, para Berkoff, ela é o centro a partir de qual todas as demais encontram sentido. Então a gente tem um grande teólogo aí da história, um grande sistematizador da teologia, destacando a cristologia como um evento, assim, como um estudo, talvez não sei se eu posso dizer o mais importante, mas ele é, nas palavras dele, aí, o centro a partir de qual todas as demais acontecem. E existe algum equívoco quando as pessoas começam a estudar essa matéria ou achar que não é necessário aprender elas, por exemplo? Olha, Gabriel, talvez no equívoco, não, porque na verdade você está estudando a pessoa de Cristo, né? Eu acho que se você parte de uma teologia boa, de bons autores, de boas referências, equívocos eles são menos. Na minha opinião, a cristologia ela é um lugar da teologia onde você vai encontrar
menos polêmicas, assim, menos assuntos diversos entre denominações, enfim. Mas talvez o risco seja não valorizar e não se aprofundar no estudo da pessoa de Cristo, de quem ele é, o seu ministério, o que ele implica na história redentiva que Deus escreveu na Bíblia, o que ele implica na nossa vida, na nossa salvação. Então, eu acho que equívoco, não pensando rápido assim, eu não consigo lembrar nenhum. Agora, pensando em como a gente às vezes deixa de se aprofundar, isso pode ser sim algo bem prejudicial aí para quem está estudando, se aprofundando aí na teologia. E uma parte muito importante que a gente aprendeu foi olhar a Bíblia de uma outra forma, né? Olhar a Bíblia realmente entendendo que Jesus é a fonte de tudo. Tudo aponta para Jesus. Então, pra gente, né, que a gente teve essa aula bem no início do ano, a gente conseguiu entender bem, né, como que é importante a gente olhar a Bíblia com a ótica ideal. A Bíblia, ela conta, a gente fala, você vai ouvir muitas vezes a expressão a grande história. A Bíblia, ela é formada de diversas histórias, divididas em vários livros, por diversos autores, inspirada por Deus, mas ela conta uma grande história, né? E o ápice dessa grande história, onde essa grande história encontra sua reviravolta, a sua redenção na narrativa, é na pessoa de Cristo, né? A gente vê no Antigo Testamento Deus criando o homem, a mulher, Deus separando um povo, como que esse povo se desenvolveu, como que ele viveu o êxodo, como que ele lidou com as outras nações, como ele lidou consigo mesmo, como esse povo errou muito, como Jesus, então, no Novo Testamento, vem, redime esse povo e estende essa redenção a todos nós. Então, o ápice das Escrituras, o ápice dessa grande história, da revelação divina, das Escrituras, é a pessoa de Cristo. E Caio, falando um pouco sobre as suas experiências, né, missionárias, você que está aqui há tanto tempo no CT, fazendo talvez um paralelo também com tudo aquilo que você já aprendeu durante esse tempo, tudo aquilo também que você ensinou pra gente sobre cristologia, tudo apontando para Jesus. Você teve alguma experiência que mais te marcou no campo, que você lembre, que você queira contar? Fala pra gente um pouco sobre os países, por exemplo, que você já foi, o que você já fez. Tá, bom, todo ano eu vou com a turma aqui da escola para o Paraguai, né? O Gabriel, por exemplo, para quem acompanha ele aí, viu que ele teve na Tailândia, né? E vai voltar ano que vem, glória a Deus. E todo ano eu vou com uma parte da equipe para o Paraguai. Então essa é uma viagem frequente, assim, anualmente eu faço ela. Mas aqui pela Mais também eu já estive na Colômbia, já estive em outros lugares no Paraguai sem os alunos, assim, então é muito engraçado, né? Quando a gente pensa no trabalho da Mais, assim, com a Igreja Sofredora, né? A gente pensar, por exemplo, na Colômbia, aqui, tão perto de nós, a gente tem uma realidade tão diferente. Não dá para ver como que o amor a Cristo, né? Já que a gente está falando sobre Jesus aqui, sobre o Cristo, né? O Messias, o ungido, como que o amor a Cristo é capaz de sustentar a vocação das pessoas, né? Porque você vê gente sendo perseguida, sendo violentada, sendo, enfim, tendo sua liberdade, sua vida cerceada de tantas formas, e essas pessoas se mantêm, elas são resilientes, né, na fé, no amor a Jesus. Então, a gente pode ver na prática, né, como as pessoas entenderam verdadeiramente o que é a fé, o que é amar Jesus, assim, de fato, de verdade. Então, são experiências que a gente, vendo com os nossos olhos, pisando na terra e vendo, ouvindo as histórias das pessoas, acompanhando, vendo a situação, assim, a realidade que a gente é muito impactado, assim. Então, acho que eu posso destacar isso, assim, como a gente pode aprender, né, com a Igreja Sofredora, como esses irmãos que sofrem por amor a Jesus, e é uma coisa que a gente não tem como dimensionar, né? No Brasil a gente não vive isso, assim, graças a Deus, né? E, bom, poder aprender com a Igreja Sofredora como amar a Cristo de verdade é uma coisa que com certeza eu vou levar para mim, para minha vocação, para todo sempre. E chegando na parte final, eu queria que você desse um conselho para um jovem que está nessa busca de se aprofundar mais na palavra, de repente ser despertado pela sua vocação, aquilo que Deus já colocou no coração dele. Qual conselho prático você daria para um jovem? Olha, eu tenho algumas coisas assim que eu gosto sempre de falar. Primeiro, é que de fato a gente vê isso na história de grandes homens e mulheres de Deus, é que você não vai ter um sim de Deus,
uma resposta. A gente às vezes fica, né, pedindo para Deus uma resposta assim e tal. Deus, fala alguma coisa, usa alguém, abre a porta, né, usa alguém para abrir uma porta, para me abençoar, para me enviar. A gente não vai encontrar isso se a gente não tiver aos pés de Jesus. Então, pode parecer meio óbvio, né? Eu acho que pode ser que até outras pessoas tenham dito isso aqui. Pode ser que você que está ouvindo aí já escutou isso várias vezes e acha, tá chovendo no molhado. Mas não existe outro caminho, não existe um atalho que não seja estar aos pés de Jesus, não seja estar diante de Jesus, olhando para a cruz. Então, o primeiro conselho é esse, assim, né? Se você tem um desafio aí da sua vocação, desenvolver a sua vocação, o seu chamado, eu acho que estar aos pés de Jesus é nosso primeiro chamado, assim. E, ao mesmo tempo, não ficar esperando também um anjo aparecer no seu quarto, um movimento, assim, espiritual, um trovão, nada assim. Eu acho que a gente, olhando para a nossa vida, para os nossos dons, para as direções que Deus vai dando pra gente, às vezes através de uma palavra, de uma leitura, de uma confirmação numa oração, enfim. Acho que a gente tem um caminho assim que a gente pode entender como Deus nos empurrando, nos incentivando, nos movendo para isso. Então, ao mesmo tempo, a minha dica é essa, ao mesmo tempo não deixar de orar, de se entregar, de estar diante de Deus, mas não ficar esperando algo sobrenatural demais acontecer. É claro que se acontecer é bom, né? Se Deus aparecer para você, sei lá, usar alguém para te falar te levar alguma mensagem, enfim, que bom, né? Deus está sendo bem direto, bem claro, mas a Bíblia, que é a revelação, a palavra de Deus, é nosso momento de oração, a gente tem nesses momentos assim também o lugar onde Deus vai falar e vai nos direcionar. Então, ora bastante, né? Se aprofunda aí na oração, no jejum, na sua devoção, mas não fica também esperando um trovão, uma fumaça sair debaixo da sua cama, não. Vai que o tempo está passando e a gente está, às vezes, esperando demais e quanto a gente já poderia estar, de alguma forma, envolvido. Muito bem. Cara, quero te agradecer aí por essa oportunidade, por as aulas também de Cristologia que foram muito boas e fundamentais pra gente. E você quer deixar alguma consideração final? Olha, como a gente está falando aqui, né, da Cristologia, eu quero incentivar, né, as pessoas que estão ouvindo aí a se aprofundarem aí na obra de Cristo, entender a humilhação de Cristo, a exaltação de Cristo, né, como que Jesus é o meio que Deus usou para salvar o seu povo, né, afirmar aí para você que está ouvindo, né, que a nossa forma de fazer teologia, ela sempre vai convergir para Cristo, né, Ele é a revelação plena de Deus, o mediador, o nosso profeta, o sumo sacerdote, o rei que vai governar na eternidade. Então, a Confissão de Fé de Westminster tem uma afirmação que eu gosto muito. Diz que o fim principal do homem é glorificar Deus e gozá-lo para sempre. E esse fim só é possível por meio de Cristo, né? É através dele que a gente tem essa comunhão com o Pai. Então, te incentivar a amar mais a Cristo, a seguir mesmo o exemplo de Jesus, enfim, tá de fato envolvido aí na sua vida, na sua vocação, no seu chamado com a pessoa de Jesus, para que de alguma forma ele transforme sua vida como tem transformado a vida de tantas pessoas aí ao redor do mundo. Então é isso, pessoal. Esse foi o recado de hoje. Espero que realmente edifique o seu coração e que você também possa se aprofundar mais na palavra de Deus, entendendo tudo isso que a gente conversou aqui, que possa realmente, o Espírito Santo possa te trazer esse convencimento e te convencendo do seu pecado, entendendo que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida e que possa fazer realmente sentido para você. Que Deus te abençoe e até o próximo episódio, galera. Valeu!